Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Eu também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, mais uma vez está diante da tua mão cada vida. Senhor, o Senhor sabe como foi cada dia. O Senhor sabe como foi o dia de cada um deles, Pai, de cada um dos que me assistem. Que o Senhor venha estar confortando cada coração e dando força para que eles venham estar enfrentando mais o dia. Pois não é fácil, mas o Senhor disse. Eu nunca falei que seria fácil, mas eu disse que valeria a pena. O Senhor vai estar ajudando a cada uma dessas pessoas a seguirem caminhada, a prosseguir nessa longa estrada, a estrada da vida. Que elas venham lembrar que os esforços delas resultarão no reino dos céus. Pai, o Senhor conhece a retidão de cada coração. Quer o coração infiel, quer o coração fiel, o Senhor conhece. E nenhum dos pensamentos da nossa cabeça pelo Senhor passa desapercebido. Por isso hoje eu te peço, Deus, que o Senhor venha estar atendendo os pedidos de todos, que o coração seja modificado, que a tua luz venha estar sendo brotada sobre cada coração, que até o íntimo da alma venha estar sendo reerguido agora, para que essas pessoas continuem na longa caminhada. Pois para o Senhor nada é impossível, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu vou estar lendo o livro de Ezequiel, o capítulo de número 22, que fala sobre as abominações de Jerusalém. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e viestes ao fim dos teus anos. Por isso eu fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto, as que estão longe de ti, escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezam em ti, para com o estrangeiro usam de opressão. No meio de ti ao órfão e à viúva oprimam em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue. Em ti sobre os montes comeram, perversidades cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti. A que estava impura na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Jeová. E eis que abati as mãos contra a tua avareza, de que usaste, e por causa do teu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória. Todos eles são bronze, e estranho e ferro, e chumbo no meio do forno, e escória de prata se tornaram. Porque assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém,
como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz-lhes: Tu és uma terra que não está purificada, e que não tem a chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge que arrebata a presa, eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal na adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo: Assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor Jeová tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando e fazem violência ao aflito, e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem-se azão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. O fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Senhor, até aqui. Irmãos, em Ezequiel 22 nós vemos as abominações de Jerusalém. E se a gente olharmos aqui no meio, no verso 24 diz assim: Filho do homem, diz ele, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. E Isaías 1,18 diz: Vinde, argui-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Sede santos, porque eu sou santo, e segui a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós devemos buscar a santidade. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. Sem a santidade é impossível agradá-lo. É impossível estar conseguindo chegar. Então é isso que nós vemos em Ezequiel 22. Eu devo buscar ser santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus Cristo falou que todos aqueles que ouvirem essa palavra e não colocaram em prática, considerá-los rei ao homem insensato. Edificou a sua casa sobre a areia, e passou o vento, e bateu as tempestades, e veio a chuva, e foi grande a sua destruição. Mas todo aquele que ouvir essas palavras e as colocar em prática, considerá-los reis ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, e correu as águas, e bateu a tempestade, e não pôde derrubá-la. Então devo buscar a santidade. Em Mateus 5 nos diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas sem santidade eu não irei ver a Deus. Sem a obediência não poderemos ver a Deus. Em Malaquias 1 diz: Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ou seja, nós devemos temer a Deus e andar nos seus mandamentos. Em Ezequiel 22 nós vemos aqui as abominações que esse povo cometeu. Todos eles estavam blasfemando entre o nome de Deus. Nós vemos no verso 11 que nos diz que um cometeu abominação com a mulher do seu próximo. Outro contaminou abominavelmente a sua nora. E outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Então, irmãos, nós devemos estar nos guardando também do adultério. Nós vemos aqui em Ezequiel que o povo ele não guardou os olhos, ele não guardou o coração. A Bíblia nos diz que maldito é o coração do homem e perverso, quem irá compreendê-lo?
Então, nosso coração ele deve ser purificado pela palavra de Deus. Em 2 Timóteo nos diz que a palavra de Deus, divinamente inspirada, é perfeita para redarguir e para corrigir e para instruir o homem em toda boa obra. Então, irmãos, nós devemos estar nos purificando com a palavra. É com a palavra de Deus que nós entenderemos o que é santo e o que não é santo. Em Oséias 6,3 nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. No mesmo livro de Oséias diz que o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. E muitas vezes é isso. E no livro de Tiago 1,5 diz que se alguém sente que precisa ter mais sabedoria, com muita fé e confiança, deve pedir esse dom para Deus, que Ele generosamente atenderá a todos. Então devo buscar me santificar. E se eu quiser ser santo, se eu quiser ser uma pessoa santa, eu devo buscar ler a Bíblia. Porque se eu não ler a Bíblia, porque se eu não meditar na palavra de Deus, eu não conseguirei alcançar a santidade. Eu devo estar olhando ela, ou estar lendo ela, meditar nela, para que então eu possa ser santo, para que então eu possa agradar a Deus. E nós devemos guardar o nosso coração do adultério, da fornicação, da prostituição. E tomar cuidado aonde que nós colocamos o nosso olho. Porque o nosso olho é a janela do nosso corpo. É através dele que entram os maus pensamentos também, e do coração. Ou seja, eu devo guardar os meus olhos e devo tomar cuidado. Quem eu estou olhando, em quem eu estou colocando meu olho. Porque todo aquele que olhar para uma mulher com sentido de cobiçá-la já cometeu o adultério. E se o seu olho lhe serve de tropeço, arranque-o e lance-o fora. Pois é melhor entrar no reino do céu sem olho do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. Ou seja, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede todas as coisas. E guardar o meu olho, porque do meu olho entram os maus pensamentos. E nós vemos aqui só um terço das abominações que esse povo fazia. Pelo teu sangue que derramaste, fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste e contaminastes. E fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu diviso o pobre das nações e o escárnio de todas as terras. E nós vemos aqui, irmãos, que essa nação, que é a nação de Jerusalém, que é o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, eles caíram na idolatria e derramaram sangue inocente. O Deus está tomando cuidado com a idolatria. E muitas pessoas acreditam que a idolatria apenas é quando nós estamos adorando imagem. Não é somente isso a idolatria. Quando a gente coloca outra coisa acima de Deus, quando nós amamos mais um aparelho e dedicamos mais a nossa vida com aparelhos eletrônicos ou desperdiçamos o nosso tempo com aparelhos da TV ou com qualquer outras coisas, nós estamos cometendo a idolatria, estamos idolatrando os aparelhos, estamos idolatrando os nossos bens, a mais do que nós estamos idolatrando o nosso próprio Deus. Isso é idolatria também. E nós vemos isso no livro de Ezequiel, as abominações feitas por Jerusalém. Tornai-vos para mim, diz no livro de Zacarias 1, tornai-vos para mim e eu também tornareis para vós. Em Abacuque nos diz que tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. Deus, ele não pode contemplar o pecado. E sendo santo com pecado, ele não pode viver. Então a santidade eu devo guardar para não perecer. E é isso. Deus, ele derramará sua indignação, como fogo do meu furor os consumirá. Fiz que o seu caminho recair sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. E nós vemos também, irmãos, que no livro de Jeremias diz: buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo, invocai enquanto está por perto. Porque a misericórdia de Deus tem um limite. E com uma mão Deus tampa a sua ira, com a outra mão ele nos chama para a graça. Mas haverá o tempo em que Deus ia tirar a sua misericórdia. E se a gente não nos convertermos dos nossos erros, Deus pesará a mão sobre nós pecadores. Então eu devo converter o meu coração a Ele. Eu devo converter o meu coração a Deus, para que não chegue o dia em que Deus pese a minha mão sobre mim. Porque senão, se eu não buscar a Deus enquanto eu posso achá-lo, a minha vida vai acabar e a ira dele em mim se despejará. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.